Conteúdo específico. Guarda Municipal de Pacajus. Lei nº 423 de 2016 do artigo 60 ao 99. Artigo 60. Quando, no mesmo procedimento disciplinar, houver mais de uma parte, os prazos serão comuns, exceto para as razões finais, quando será contado em dobro, se houver diferentes advogados. Parágrafo 1º. Havendo no processo até 2 defensores, cada um apresentará alegações finais, sucessivamente, no prazo de 15 dias cada um. Parágrafo 2º. Havendo mais de 2 defensores, caberá ao corregedor conceder, mediante despacho nos autos, prazo para vista fora da repartição, designando data única para apresentação dos memoriais de defesa na repartição. Capítulo 5. Das provas. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 61. Todos os meios de prova admitidos em direito e moralmente legítimos são hábeis para demonstrar a veracidade dos fatos. Artigo 62. O corregedor poderá limitar e excluir, mediante despacho fundamentado, as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Seção 2. Da prova fundamental. Artigo 63. Fazem a mesma prova que o original as certidões de processos judiciais e as reproduções de documentos autenticadas por oficial público, ou conferidas e autenticadas por servidor público para tanto competente. Artigo 64. Admitem-se como provas declarações constantes de documento particular, escrito e assinado pelo declarante com firma devidamente reconhecida em cartório, bem como depoimentos constantes de sindicâncias, que não puderem, comprovadamente, ser reproduzidos verbalmente em audiência. Artigo 65. Servem também à prova dos fatos o telegrama, o radiograma, a fotografia, a fonografia, a fita de vídeo e outros meios lícitos, inclusive os eletrônicos, produzidas no ato de serviço ou em razão dele, para fins de processo sumário ou inquérito administrativo. Artigo 66. Caberá à parte que impugnar a prova produzir a perícia necessária à comprovação do alegado. Seção 3. Da prova testemunhal. Artigo 67. A prova testemunhal é sempre admissível, podendo ser indeferida pelo corregedor. 1. Se os fatos sobre os quais serão inquiridas as testemunhas já forem aprovados por documentos ou confissão da parte. 2. Quando os fatos só puderem ser aprovados por documentos ou perícia. Artigo 68. Compete à parte entregar na repartição, no tríduo probatório, o rol das testemunhas de defesa, indicando seu nome completo, endereço e respectivo código de endereçamento postal CEP. Parágrafo 1º. Se a testemunha for servidor municipal, deverá, a parte, indicar o nome completo, unidade de lotação e o número de sua matrícula. Parágrafo 2º. Depois de apresentado o rol de testemunhas, a parte poderá substituí-las até a data da audiência designada, com a condição de ficar sob sua responsabilidade, levá-las à audiência. Parágrafo 3º. Não comparecimento da testemunha substituída implicará a desistência de sua oitiva pela parte. Artigo 69. Cada parte poderá rolar, no máximo, 4 testemunhas. Artigo 70. As testemunhas serão ouvidas, de preferência, primeiramente as da corregedoria e, após, as da parte. Artigo 71. As testemunhas deporão em audiência perante o corregedor e o defensor constituído e, na sua ausência, o defensor dativo. Parágrafo 1º. Se a testemunha, por motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer à audiência, mas não de prestar depoimento, o corregedor poderá designar dia, hora e local para inquiri-la. Parágrafo 2º. Sendo necessária a oitiva de servidor que estiver cumprindo pena privativa de liberdade, o corregedor solicitará à autoridade competente a permissão para ter acesso ao local para inquirir o servidor. Artigo 72. Incumbirá a parte levar à audiência, independentemente de intimação, as testemunhas por ela indicadas que sejam servidores municipais, decaindo o direito de ouvi-las, caso não compareçam. Parágrafo único. As chefias imediatas diligenciarão para que sejam dispensados os servidores no momento das audiências, devendo para tanto serem informadas a respeito da designação da audiência com 24 horas de antecedência. Artigo 73. Antes de depor, a testemunha será qualificada, indicando nome, idade e profissão, local e função de trabalho, número da cédula de identidade, residência e estado civil, bem como se tem parentesco com a parte e, se for servidor municipal,
o número de sua matrícula. Artigo 74. A parte cujo advogado não comparecer à audiência de oitiva de testemunha será assistida por um defensor designado para o ato pelo corregedor. Artigo 75. O corregedor interrogará a testemunha, cabendo, primeiro aos comissários e depois à defesa formular perguntas tendentes a esclarecer ou complementar depoimento. Parágrafo único. O corregedor poderá indeferir as perguntas, mediante justificativa expressa, no termo de audiência. Artigo 76. O depoimento, depois de lavrado, será rubricado e assinado pelos membros da comissão processante e sindicante, pelo depoente defensor constituído ou dativo. Artigo 77. O corregedor poderá determinar, de ofício ou a requerimento, 1. A oitiva de testemunhas referidas nos depoimentos, 2. A acareação de duas ou mais testemunhas, ou de alguma delas com a parte, quando houver divergência essencial entre as declarações sobre fato que possa ser determinante na conclusão do procedimento. Seção 4. Da prova pericial. Artigo 78. A prova pericial consistirá em exames, vistorias e avaliações e será indeferida pelo corregedor, quando dela não depender a prova do fato. Artigo 79. Se o exame tiver por objeto a autenticidade ou falsidade de documento, ou for de natureza médico-legal, a comissão processante sindicante requisitará, preferencialmente, elementos junto às autoridades policiais ou judiciais, quando em curso investigação criminal ou processo judicial. Artigo 80. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade de letra ou firma, o corregedor, se necessário ou conveniente, poderá determinar a pessoa a qual se atribui a autora do documento que copie ou escreva, sob ditado, em folha de papel, dizeres diferentes, para fins de comparação e posterior perícia. Artigo 81. Ocorrendo necessidade de perícia médica do servidor denunciado, administrativamente, o órgão pericial da municipalidade dará solicitação da comissão processante e sindicante caráter urgente e preferencial. Artigo 82. Quando não houver possibilidade de obtenção de elementos junto às autoridades policiais ou judiciais e a perícia for indispensável para a conclusão do processo, o corregedor solicitará ao diretor-geral da Guarda Municipal de Pacajus a contratação de perito para esse fim. Capítulo 6. Das audiências e do interrogatório da parte. Artigo 83. A parte será interrogada na forma prevista para a inquirição de testemunhas, sendo permitida a participação de representação sindical nas comissão processante e sindicante inquérito que apurarem falta funcional, bem como seu advogado. Artigo 84. O termo de audiência será lavrado, rubricado e assinado pelos membros da comissão processante e sindicante, pela parte e, se for o caso, por seu defensor. Capítulo 7. Da revelia e de suas consequências. Artigo 85. O corregedor decretará a revelia da parte que, regularmente citada, não comparecer perante a comissão no dia e hora designados. Parágrafo 1º. A regular citação será comprovada mediante juntada aos autos, 1. Da contrafé do respectivo mandato, no caso de citação pessoal, 2. Das cópias dos 3 editais publicados no Diário Oficial do Município de Pacajus, no caso de citação por edital, 3. Do aviso de recebimento, AR, no caso de citação pelos Correios. Parágrafo 2º. Não sendo possível realizar a citação, o intimador certificará os motivos nos autos. Artigo 86. A revelia deixará de ser decretada ou, se decretada, será revogada quando verificado, a qualquer tempo, que, na data designada para o interrogatório, 1. A parte estava legalmente afastada de suas funções por licença maternidade ou paternidade, em gozo de férias, presa, provisoriamente ou em cumprimento de pena, ou em licença médica assim impossibilitada de prestar depoimento, podendo a comissão realizar audiência em domicílio ou no lugar onde se encontra o servidor. 2. A parte comprovar motivo de força maior que tenha impossibilitado seu comparecimento tempestivo. Parágrafo único. Revogada a revelia, será realizado o interrogatório, reiniciando-se a instrução, com aproveitamento dos atos instrutórios já realizados, desde que ratificados pela parte, por termo lançado nos autos. Artigo 87. Decretada a revelia, dar-se-á prosseguimento ao procedimento disciplinar, designando-se defensor dativo para atuar em defesa da parte. Parágrafo único. É assegurado ao réu o direito de constituir advogado em substituição ao defensor dativo que lhe tenha sido designado. Artigo 88. A decretação da revelia acarretará a preclusão das provas que deveriam ser requeridas, especificadas e,
ou produzidas pela parte em seu interrogatório, assegurada a faculdade de juntada de documentos com as razões finais. Parágrafo único. Ocorrendo a revelia, a defesa poderá requerer provas no trilo probatório. Artigo 89. A parte revel não será intimada pela comissão processante e sindicante para a prática de qualquer ato, constituindo o ônus da defesa a comunicar-se com o servidor, se assim entender necessário. Parágrafo 1º. Desde que compareça perante a comissão processante e sindicante ou intervenha no processo, pessoalmente ou por meio de advogado com procuração nos autos, o revel passará a ser intimado pela comissão, para a prática de atos processuais. Parágrafo 2º. Disposto no parágrafo 1º deste artigo não implica a revogação da revelia nem elide demais refeitos desta. Capítulo 8. Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 90. É defeso aos membros da comissão processante e sindicante exercer suas funções em procedimentos disciplinares. 1. De que for parte. 2. Em que interveio como mandatário da parte, defensor dativo ou testemunha. 3. Quando a parte for seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou na colateral, até segundo grau, amigo íntimo ou inimigo capital. 4. Quando em procedimento estiver postulando como advogado da parte seu cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou na colateral, até segundo grau. 5. Quando houver atuado na sindicância que precedeu o procedimento do exercício de pretensão punitiva. 6. Na etapa da revisão, quando tenha atuado anteriormente. Artigo 91. Arguição de suspeição de parcialidade de alguns ou de todos os membros da comissão processante e sindicante do defensor dativo precederá qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Parágrafo 1º. A arguição deverá ser alegada pelos citados no caput deste artigo ou pela parte, em declaração escrita e motivada, que suspenderá o andamento do processo. Parágrafo 2º. Sobre a suspeição arguida, o diretor-geral da Guarda Municipal de Pacajus, se acolher, tomará as medidas cabíveis necessárias à substituição do suspeito ou dos suspeitos. 2. Se rejeitar, motivará a decisão e devolverá o processo ao corregedor, para prosseguimento. Capítulo 9. Da competência. Artigo 92. A decisão nos procedimentos disciplinares será proferida por despacho devidamente fundamentado da autoridade competente, no qual será mencionada a disposição legal em que se baseie o ato. Artigo 93. O diretor-geral da Guarda Municipal de Pacajus, em se tratando de inquérito administrativo, tem como atribuições: 1. Determinar a instauração a. Das sindicâncias em geral, b. Dos procedimentos de exoneração em estágio probatório, e c. Dos inquéritos administrativos. 2. Decidir, por despacho, os processos de inquérito administrativo, nos casos de a. Absolvição, b. Desclassificação da infração ou abrandamento de penalidade de que resulte a imposição de pena de repreensão ou de suspensão, c. Aplicação da pena de suspensão, e d. Envio dos autos ao chefe do Poder Executivo Municipal para aplicação de pena de demissão nas hipóteses desta lei. Parágrafo 1º. A competência estabelecida neste artigo abrange as atribuições para decidir os pedidos de reconsideração, apreciar e encaminhar os recursos e os pedidos de revisão de inquérito ao chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 2º. Poderá ser delegada ao corregedor da Guarda Municipal de Pacajus a competência prevista nos incisos 1, alínea A, e 2. Deste artigo. Parágrafo 3º. Os recursos serão interpostos por petição e terão efeito suspensivo até o seu julgamento final. Artigo 94. O diretor-geral poderá acompanhar o processo disciplinar, bem como requisitar cópia de peças processuais que julgar relevantes. Artigo 95. Na ocorrência de infração disciplinar envolvendo servidores da Guarda Municipal de Pacajus, de mais de um setor da Guarda Municipal de Pacajus, caberá às chefias imediatas com responsabilidade sobre os servidores infratores elaborar relatório circunstanciado sobre a irregularidade, e remetê-lo à Corregedoria da Guarda Municipal de Pacajus para o respectivo processamento. Capítulo 10. Da extinção da punibilidade e do procedimento disciplinar. Artigo 96. Extingue-se a punibilidade: 1. Pela morte da parte. 2. Pela prescrição. 3. Pela anistia. Artigo 97. O procedimento disciplinar extingue-se com a publicação do despacho decisório pela autoridade administrativa competente. Parágrafo único. O processo, após sua extinção, será enviado à unidade de pessoal para as necessárias anotações na pasta funcional e arquivamento,
se não interposto recurso. Artigo 98. Extingue-se o procedimento sem julgamento de mérito, quando a autoridade administrativa competente para proferir a decisão acolher proposta da comissão processante e sindicante, nos seguintes casos: 1. Morte da parte. 2. Ilegitimidade da parte. 3. Quando a parte já tiver sido demitida, dispensada ou exonerada do serviço público, casos em que se farão as necessárias anotações na pasta funcional para fins de registro de antecedentes. 4. Quando o procedimento disciplinar versar sobre a mesma infração de outro, em curso ou já decidido. Artigo 99. Extingue-se o procedimento com julgamento de mérito, quando a autoridade administrativa proferir decisão: 1. Pelo arquivamento do processo disciplinar. 2. Pela absolvição ou imposição de penalidade. 3. Pelo reconhecimento da prescrição.